irmãos? Bem? Vamos iniciar aqui na nossa escola de liderança Ruiós, amém? Dando continuidade ao estudo do livro de Atos, amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar Atos, capítulo 3 a 5, amém? Olha só, queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 2 de Atos, apesar de que o foco é o capítulo 3, 4 e 5, mas nós vamos ler o finalzinho aqui de Atos, capítulo 2, amém? Atos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Diz assim, só esperar os irmãos encontrarem. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 32. Amém? Só um pouquinho mais adiante aí, né? Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém? Amém, irmãos? O pastor Fran já estava até colocando aqui no versículo, né? Então, vamos aqui para os slides. Amém, pastor Fran? Tá bom. Pode exibir o slide. Tá. Amém. Olha só, irmãos. Dando início, nós temos aqui. O que nós temos, irmãos, aqui nesses capítulos aí, 2, 3, 4 e 5, o que nós temos? Nós temos dois resumos de como era a vida da igreja. Aquela igreja em Jerusalém, uma igreja nova, né, recente, que tinha nascido ali no dia de Pentecoste, tinha surgido naquele dia, e nós temos dois resumos de como era a vida de igreja daquele povo ali, daquela igreja em Jerusalém, amém? E aí nós temos esses dois resumos, esses dois textos ali é justamente os que nós lemos aqui, tá? Que ele faz um resumo. E aí como é que Lucas, o escritor aqui de Atos, fez? Ele dá esses dois resumos e dá dois exemplos, né, mais específicos, práticos de como ocorria, né, do que ocorria, né? Ele dá dois exemplos para exemplificar o resumo que ele fez de vida de igreja. Amém? E esses dois exemplos são o quê? A cura do coxo
e a morte de Ananias e Safira. Tá? Então ele dá um resumo, essa é a vida da igreja. Eles viviam dessa maneira. E aí exemplifica algo dessa vida, contando algo mais específico sobre a vida da igreja que eles tinham. Amém? Então nós temos o que, irmãos? Nós temos esses dois resumos que nós lemos e temos esses dois eventos que chamam a atenção. Tá? Aí o primeiro, o que aconteceu? O primeiro é a cura de um coxo, de um aleijado. Pedro e João, eles se dirigem ao templo, né, lá por volta das 3 horas da tarde, com o objetivo de orar. E aí o que acontece? Lá, os irmãos conhecem, né? Tem um aleijado junto a uma porta chamada Porta Formosa, e ele ficava ali pedindo esmola. Com certeza um lugar bem estratégico, né? Porque as pessoas iam ao templo para adorar a Deus, para sacrificar, né? Com certeza já ia com o coração mais disposto, né? Então era um lugar estratégico. E Pedro e João vão, e aí tem aquele aleijado, pede esmola para eles, e aí tem aquele texto que é, acho que emblemático, assim, ápice, né, desse momento aqui, desse capítulo, que é quando eles olham, né, Pedro olha ali para o aleijado e diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí diz que Pedro pegou o aleijado pelas mãos, levantou ele, e os tornozelos ali, os seus pés se endireitaram, e ele começou a pular. E aí, depois daquilo, foi um alvoroço, né? Eles entraram e Pedro começou a pregar o evangelho, depois de um sinal grandioso. E o que aconteceu? Depois disso veio o quê? A perseguição, né? Veio lá os líderes lá, os saduceus, os capitão do templo, né, os sacerdotes, e prenderam eles. Tá? E aí o outro evento é o quê? É de Ananias e Safiras. Os irmãos também conhecem a história. O que aconteceu? Lucas relata, esse último trecho que a gente leu, que os irmãos eram generosos, ninguém tinha necessidades. E olha só o cenário que nós tínhamos ali em Atos. Lembra que Atos, a igreja foi formada por aquelas pessoas que vieram de todas as partes lá do mundo lá, para adorar em Jerusalém, porque era dia de quê? Pentecostes. E muitas dessas se converteram, e aí ficaram ali mesmo. E aí, esse tanto de pessoas que largaram lá as suas vidas onde elas tinham, para viver aqui em Jerusalém, começaram a precisar de um suporte bem grande. Né? Uma quantidade de pessoas que migraram, na verdade, né? Largaram as suas vidas lá. Porque disse, aqui o Messias está operando. Então, houve na igreja um mover muito grande na questão da generosidade. E aí Lucas, ele exemplifica isso falando de Barnabé. Que Barnabé, né, ele vendeu um campo, uma propriedade que ele tinha, e distribuiu, colocou aos pés dos apóstolos, e isso se tornou notório. Ou seja, a generosidade já era algo muito comum, mas algumas pessoas se destacavam nisso, e uma dessas que é ressaltada, né, essa generosidade, é Barnabé. E aí se levanta o quê? Ananias e Safira diz: puxa, todo mundo está olhando aqui, admirando Barnabé, né? A gente não pode ficar para trás. E aí o que eles fazem? Eles vendem uma propriedade, dizem, né, que venderam pelo valor menor, e dão aquele valor como sendo o total. E aí Pedro repreende, né, Barnabé: por que Satanás encheu o teu coração, né, para pecar contra o Espírito Santo? Se você, né, ficasse com a propriedade, não seria sua, e se tu vendesse, o valor não seria seu? Então vê que Pedro, ele enfatiza que a questão que não era obrigação ninguém vender, não era, inclusive se vendesse não era obrigação dar, mas o grande detalhe ali foi que eles mentiram, quiseram parecer algo que não eram, né? Ou seja, olha, nós vendemos por 100 mil, eles venderam por 100 mil, mas diziam que estavam vendendo por 50 mil, nossa, estou dando valores exemplificativos aqui, tá? Para parecer, né, que eram tão generosos quanto Barnabé.
Tá vendo? Então, houve isso. Mas o que eu queria chamar a atenção nesses dois eventos que houveram? Passa aí, pastor Fran. Nós temos esse cenário de sinais, de milagres, né? Agora, o que dá base para esses sinais, né? Qual o ambiente em que esses sinais eram operados? É o que nós lemos nos dois textos iniciais. Olha só como é que era o ambiente de igreja. Era uma igreja, ou seja, cheia do Espírito Santo, que tinha perseverança, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Existia doutrina, né? O ensino dos apóstolos, ou seja, palavra, né? Eram apegados à palavra, tinha comunhão, tinha o partir do pão, tinha orações, tinha generosidade, né? Tinha temor, tinha alegria. E até é interessante que a gente tende a achar que temor e alegria, ou seja, reverência, ela se contrapõe à alegria, né? Um povo alegre é um povo que não é reverente, ou um povo que tem um temor, que tem reverência, não é alegre. A gente tende a achar que são coisas opostas, né? E aqui havia uma igreja que era temerosa, né? Tinha um temor de Deus, era reverente e ao mesmo tempo alegre. Olha só. E alegria e simplicidade, lembra? E tomavam as suas refeições com singeleza de coração. Pega aqui, pastor Fran. Porque está gravando. O que é, tu pode definir, assim, como que tu imagina o que era um cristão alegre naquela época? Tu consegue... Olha só. Quer ver? Eu vou abrir aqui, né? Talvez um exemplo dessa alegria. Bem aqui, perseverávamos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pães e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Então, justamente, eu vejo assim, que está unido alegria e singeleza. O escritor, o Lucas, ele fez questão de colocar ali alegria e singeleza, ou seja, simplicidade. Então, assim, era um contraponto à maneira que se vivia, ou seja, no judaísmo, no ritualismo da antiga aliança, entendeu? Então, havia uma liberdade, e isso causava muita alegria, porque não tinha mais todo aquele jugo de ritualismo em cima das pessoas, entendeu? Inclusive, que é uma das coisas que o próprio Jesus bateu nos fariseus, olha, eles atam fardos pesados sobre os homens, que nem mesmo eles carregam. Então, quando tu tira todo um fardo, quando tu não precisa mais de todo aquele fardo para saber que pode viver uma vida para o Senhor, isso realmente dá uma alegria, né, do Espírito. O interessante é que o entendimento dessa, tipo assim, essa liberdade que a gente tem de ser alegre, como antigamente também nós somos julgados hoje. Muitos cristãos, algumas igrejas hoje, alguns que são religiosos olham e falam, o que é isso, entendeu? Isso não pode fazer, entendeu? Isso e tal, aquela coisa. Então eles colocam rótulos porque estão nesse ambiente de religião, né? Religiosidade que tu está falando aí. Justamente. E a gente sempre tende a fazer essa separação, né, de dois polos na igreja, né? A gente tende a achar que a pessoa que nem a gente estava falando, que é alegre, não é uma pessoa reverente, ou que a pessoa que é reverente não é alegre. A gente tende a achar que a pessoa que gosta de estudar a palavra, que gosta da palavra, não é uma pessoa de oração, ou que a pessoa de oração não é a pessoa da palavra. Quando a gente vê tudo junto aqui, a gente vê aqui uma igreja que ama a palavra, que persevera na doutrina dos apóstolos e que é uma igreja de oração, cheia do Espírito Santo. A gente tende a separar, não, essa igreja aqui é do fogo, não, essa daqui é da palavra, né? E quando na nossa vida não pode ter esses polos, né? Essa separação. Na verdade, tudo isso pode caminhar junto.
E deveria, né, ser o normal, isso caminhar junto. Isso deveria ser o normal, né? Solimar, eu acredito também que essa alegria, ela tem a ver com o serviço, né? Eles estavam na comunhão, comiam junto, andavam junto, mas eles serviam com alegria. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, né? Então, e é um fruto do Espírito. Você acabou de falar que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se é uma igreja cheia do Espírito Santo, qual é o primeiro fruto do Espírito, né? A paz, a alegria, o amor, tal. Justamente. Então, no serviço deles, né, eu creio que eles celebravam muito, né? Saiu o peso da religiosidade e, ao mesmo tempo, tinha a liberdade de espírito, você acabou de falar, mas o serviço, tudo que eles faziam era com muita alegria, muito prazer. Amém? Amém. Ofertavam com alegria, se doavam com alegria. E a Bíblia diz em Atos que até Pedro se sentiram alegres porque eles tinham prazer de ter apanhado pelo nome de Jesus, né? Tinha alegria, tinha alegria. Sofrer pelo nome de Cristo. Sofrer pelo nome de Cristo. Os caras foram maltratados, foram batidos, e aí ele sai da prisão, quando chega lá, sai cheio de alegria. Que negócio é esse? É coisa do Espírito Santo, amém? Coisa do Espírito Santo, amém. Então nós tínhamos o quê? Esse ambiente. Agora me diga, se num ambiente desse não vai ter muitos sinais, muitos milagres, né? E é justamente o que Lucas exemplifica, tá? Então pode passar para a gente aí. Aí antes, né, de prosseguir, eu queria chamar a atenção para isso. A igreja era a igreja de oração. Perseveravam, quando fala perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então era a igreja de oração. Agora eu queria chamar a atenção aqui que a liderança era de oração também. Pedro e João aqui foram 3 horas lá no templo, o quê? Para orar. Amém? Eles foram. E isso aparece, não é só nesse evento, né? Tem vários eventos que aparecem os dois em situações de oração, de algum mover. Inclusive impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo, aqui em Atos. Tem várias situações, né? E Deus pega pessoas e une, né? Por exemplo, aqui a gente vê muito Pedro e João. Inclusive eles já eram sócios antes de crer no Senhor, né? Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10, fala que eles eram sócios. Eles eram koinonos, né? A gente estudou aqui, koinonos, né? Já tinha uma comunhão, uma sociedade, né? Uma companhia. Então Deus liga algumas pessoas para ombrear junto na obra, né? Amém? E às vezes pessoas diferentes, né? Pelo que parece, Pedro e João tinham perfis assim bem distintos, né? Amém? Parece ter sido bem distinto o perfil dele. E é tão interessante que assim, até os dons são diversos, né? A gente vê o quê? Quem é que fala? É o Pedro, né? Quem é que prega? É o Pedro. João está do lado ali, né? Mas João a gente sabe que era tão espiritual quanto Pedro, porque foi o apóstolo usado no final dos tempos lá para trazer a grande revelação do Apocalipse, né? Então a gente sabe que ele estava num nível, inclusive de intimidade com o Senhor muito grande, a ponto de quando Jesus disse que alguém ia trair, quem foi que reclinou o peito, né? A cabeça no peito de Jesus e perguntou, né? Senhor, quem é o traidor? Né? Eu acho que todo mundo cutucava assim, pergunta aí, né? E quem perguntou ali do ladinho de Jesus foi o quê? João. Então, mas perfis diferentes, personalidade diferente, dons diferentes, mas Deus une os dois. É tão interessante que João nunca aparece ele num evento direto assim, dizendo que ele operou algum milagre, né? Aparece no sentido geral, quando fala, os discípulos faziam, os apóstolos faziam isso. Mas não tem. Por exemplo, aqui, Pedro falou, né, e operou. É Pedro. A gente não vê João operando um milagre. Mas João, a gente sabe que ele estava num nível de intimidade e espiritualidade com Deus muito grande. Amém? Mas dons diferentes, personalidades diferentes. Amém? Volta lá ainda, pastor Fran. Eu queria ressaltar, eram homens de oração. Inclusive, quando houve a questão com as viúvas, que estavam, né, as viúvas dos gregos estavam deixando de ser, né, distribuído lá a ajuda para elas, né, houve reclamação. Olha só, os apóstolos escolheram homens para fazer serviço. Por quê? Por que eles escolheram os homens para fazer serviço? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Ou seja,
o ápice, né, de devoção dos líderes era o quê? Palavra e oração. Palavra e oração. Tá? Então, para eles aqui não existia isso de, não, esse daqui é da palavra, e aqueles ali são da oração. Para eles as duas coisas andam junto. Palavra e oração tem que andar junto. Tá? Amém? E olha só, aí a gente vê, esses homens teve esse evento, né? E aí a gente pergunta, né? O que nós precisamos? Precisamos de métodos para ver todo o Espírito Santo operar, os milagres. Nós precisamos de métodos ou simplesmente de homens que oram? Né? Ou precisamos de recursos, será? Falta recurso? Eles disseram, não temos prata nem ouro. Amém? Pode passar, pastor Fran. E uma coisa que eu queria ressaltar ainda é o seguinte, olha só. Em Lucas fala, em Marcos, né, 16:15 diz assim, e disse-lhes, aqui palavra de Jesus, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí, sabe o que eu quero ressaltar aqui para os irmãos? A palavrinha sinais. Tá? Passa aí, pastor Fran. Só nesse texto que a gente tá vendo aqui, não é em todo o Atos, tá? É só nesse trecho que a gente está estudando, essa palavra aparece 4 vezes, nesses 4 versículos aqui, só nesse texto. Sinais. Então, assim, os milagres não eram simplesmente milagres, eles eram sinais. Pode passar, pastor Fran. Volta um pouquinho. Não apenas milagres, mas sinais. Então, assim, sinais é porque eles serviam a um propósito, né? Sinalizar algo, chamar a atenção. Um sinal é o quê? Para chamar a atenção, né? Então, ele não é simplesmente milagre por milagre. Os milagres eram sinais. E não só o milagre foi um sinal, mas também o juízo que fez sobre Ananias e Safira eram sinais também. Entendeu? Então, os sinais estão aí. Sinais é só milagre? Não. Juízo também é sinal. Então, assim, é o que eu falei. É por falta de recurso que a gente não vê mais tantos sinais, né? Porque hoje é raro, né, os sinais. Por que é raro? É por falta de recursos? Certamente que não. Porque eles não tinham prata nem ouro. Agora, o que acontece? Então, nós temos esses 2 grandes sinais nesse trecho, né? A cura do coxo, do aleijado, e o julgamento, a morte de Ananias e Safira. São 2 sinais aqui relatados, que Lucas exemplifica. Como é que eu poderia, né, falar em relação a isso, ilustrar? Porque assim, olha só, por um lado foi algo muito bom, que todo mundo queria ver, e por outro foi algo que ninguém quer ver, né? Que é morte, que é juízo. Mas as coisas estão relacionadas, porque por que hoje é tão raro os sinais, os milagres? Aí nós poderíamos inverter e dizer também, por que hoje também é tão raro o julgamento? Hoje, muitas pessoas cometem atrocidades no meio da igreja, do povo de Deus, e não acontece nada. Uma coisa está relacionada com outra. Não temos tantos milagres. Da mesma maneira, não temos tanto juízo. Então, quando o nível na igreja, em relação ao poder do Espírito Santo, a ação de Deus, né, a consagração, sobe, sinais, milagres vão acontecer e juízo também virão. O exemplo, né, a gente pode pegar um exemplo de uma lâmpada. A lâmpada, ela tem luz quando ela tem eletricidade. Agora, se tem luz, é porque tem eletricidade. Se tem eletricidade, tem o risco de choque. Agora, se não tem luz, também não tem eletricidade. Logo, o risco de choque não existe.
E, seu Lima, se não a gente não está vendo mais tantos sinais, e esses sinais logo atrela milagres, né, curas e tal, ou uma intervenção sobrenatural de Deus em alguma situação. Eu estava pensando aqui, falou da questão do juízo, do julgamento, né? Mas a maioria das pessoas também atrela a questão fé, né? Que inclusive o próprio Jesus fala sobre isso. Quando ele pergunta lá para várias pessoas, quando ele vai curar, se tendes fé. Uhum. E aí agora, totalmente fora disso, abrindo talvez abrindo uma discussão, essa semana eu ouvi algo que há anos eu não ouvia, mas eu acredito e eu fiquei pensando, talvez seja o ambiente. E não assim, não colocando culpa no ambiente, porque... Como é que eu posso dizer? Eu conversei com uma missionária, que ela é de uma Assembleia de Deus, aqui na Princesa Isabel. E ela comentou lá, numa conversa que a gente estava tendo, ela comentou de uma irmã lá, que ela falou assim, que Deus usa ela de uma forma sobrenatural e ela usa o cabelo dela. Aí eu fiquei assim, pensando, porque assim, antigamente, eu digo antigamente, há uns 8, 7 anos atrás... Quando eu estava nesse meio, eu nunca cheguei a ver, mas eu presenciei em congresso, porque eu não era curioso para ir lá ver, lá perto, né? Mas as pessoas dizem, não, Deus está curando, a pessoa está fazendo isso e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Ela falou assim, que ela pega o cabelo dela e enrolava em alguma parte da pessoa, colocava em cima e abria, não tem? E tirava ali alguma coisa, né, a enfermidade e tal. E eu fiquei pensando, e foi até bom comentar aqui, que eu tenho uma curiosidade por parte da igreja, de ouvir de você, ou do pastor, né, ou da pastora, o que a igreja pensa sobre isso aqui, o que nós como igreja aqui, como que a gente vê isso, né? Porque aos meus olhos, assim, a primeira coisa que me vem é que é estranho, entendeu? Uhum. Só que assim, logo me veio também a ocasião quando Jesus curou acho que foi o cego, né? Que ele cuspiu no chão, uhum. Né? Então assim, para mim é algo diferente. E voltando a falar sobre o que eu estava falando, tem muitas igrejinhas e lugares que isso acontece frequentemente. Tem um congresso, ou tem isso, às vezes um culto mesmo normal, vai um pregador, uma pregadora. Eu queria abrir aqui, né, e perguntar para os irmãos o que vocês acham, né, qual o entendimento que vocês têm sobre isso. Quer responder, pastor? Bem, eu me lembro uma aula do Ruiós que nós tivemos, Solimar, te lembra que nós falamos sobre sinais, falamos sobre milagres, sobre dons, 5 ministérios, dons, né? Você lembra? Nós falamos coisas sobrenaturais. Pois é. Irmãos, por exemplo, a sombra de Pedro curava. Correto? O que é isso? De um lado é um milagre, do outro lado é um sinal. Por quê? Uma sombra, normalmente, ela não é para curar. Correto? Um lenço de Paulo era levado para as pessoas, um lenço, no natural, não era, de Pedro, né? Pedro, Paulo, não era para fazer uma cura, um sinal, uma coisa milagrosa. Então, existe o sobrenatural de Deus, assim, eu vejo assim que nós cremos, eu acredito no sobrenatural de Deus, e todo sobrenatural, ele é estranho. Por quê? Ele quebra a lei da física, né? As leis da física, por exemplo, fazer um machado flutuar. Qual é a lei da física? É que o machado ele vai ficar preso lá embaixo. Então, ali existe uma questão sobrenatural. Existe, sim. Então, nós cremos em sinais, né? E a Bíblia fala que Jesus revela sinais nos céus, né? Na terra também, manifesta sinais na terra, no céu. A grande questão hoje é que Satanás também faz sinais, entendeu? Então, ele opera com o espírito de poder do engano. Então, Satanás faz sinais, né? Se você for ver, eu já vi casos de curas, literalmente curas, tumores saindo para fora, já vi essas coisas acontecer, né? Acho que não sei se vocês já presenciaram isso, eu já presenciei isso aí, né? E já vi também mesmos sinais dentro do espiritismo, né? Operando no espiritismo. Então,
a grande questão é de quem é a fonte, quem que está operando esse sinal, né? E voltando um pouco para a pergunta anterior, Solimar, eu vejo assim que falta às vezes esses milagres. Primeiro, por uma coisa chamada vida de oração. Sem vida de oração, não há poder, não há manifestação de Deus. Então, toda vez que a igreja se levanta para ter uma vida poderosa de oração, os sinais acompanharão aqueles que creem. Observe a vida de Jesus. A vida de Jesus, ele subia ao monte, passava a noite toda orando. Quando ele voltava de lá, o que acontecia? Sinais, prodígios e maravilhas. Coisas maravilhosas aconteciam. Então, por que hoje na igreja se manifesta tem poucas manifestações de sinais e de milagres? Por causa da vida de oração. Isso começa, como o Solimar colocou antes, com a vida dos líderes. Nós mesmos precisamos ter uma vida de oração muito intensa e muito profunda. E uma igreja onde tem muita oração, muita entrega, o poder de Deus também vai se manifestado, né? A vida cresce, a vida com Deus cresce, a palavra cresce, mas os milagres, os sinais também acontecem. Então, eu creio, né, como igreja, assim, eu acredito que nós temos que exercer esse ministério de sinais, de maravilhas, de prodígios, para a glória de Deus, para manifestar, mas temos que ter muito discernimento. Por quê? Porque aqui mesmo na Abapai, já vimos milagres aqui acontecer, glória a Deus. A irmã Karina, por exemplo, Deus curou a irmã Karina aqui, né? Outra irmã que estava aqui, né? A irmã Suerda, Deus curou ela aqui, ninguém tocou nela, ninguém fez nada com ela, o Senhor veio e curou. E outros sinais, outros milagres que acontecem no meio dos irmãos que a gente nem sabe, né? Que acontece, né? Tanto interior como exterior. Então, irmãos, nós precisamos crer nessa ousadia do poder de Deus. A igreja, onde a igreja avança com um poderoso ministério de oração, os sinais também acontecem, as curas acontecem, o sobrenatural de Deus acontece. Então, por que a igreja hoje moderna não está acostumada com isso? Porque ela esqueceu de orar, ela esqueceu de ter uma vida intensa de oração, de humilhação, de arrependimento, e o nível de justiça também, né? O Solimar falou aí sobre o julgamento, né? O sinal também é um julgamento. Então, o nível de justiça também é elevado. Se há pecado na igreja, se há pesos de condenação na igreja, de frieza espiritual, irmão, o sinal não vem. É muito difícil o sinal vir, entendeu? Não vem. Por que não vem? Porque existe um peso, né, um peso de pecado, um peso, não só peso de pecado, mas peso de frieza, essas coisas todinhas. Então, resumindo, sinais é algo bíblico, né? E Satanás faz sinais, mas o Deus também faz sinal. A Bíblia fala que nos últimos dias vai ser manifestado, a vinda de Jesus é o maior sinal que nós vamos ver, vai ser um sinal nos céus e na terra, né? Os céus vão se abrir, assim vai. Então, existe isso daí, e eu quero presenciar esses milagres aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Aí eu queria pontuar que quando a gente fala, a gente está olhando, né? Quando eu falo assim que porque não vemos, né, tantos sinais, claro que a gente está generalizando, olhando para a situação geral da igreja do cristianismo hoje. Sempre, né, vai haver locais, grupos em que o Senhor vai estar operando poderosamente. O Senhor nunca deixa de ter testemunho. O Senhor nunca deixa de ter um remanescente, em qualquer época que for. Então, a gente fala em termos geral, generalizando. Amém? Só deixando claro. E aí, e outra questão que existe o engano, como o pastor pontuou. E onde, né, e como que a gente vai estar, vamos dizer assim, habilitado para estar fazendo o discernimento? Uma das coisas que passa pela palavra. A palavra vai ser a grande espada aí de fazer o corte, né, de separar. Outra questão, se nós temos vida de oração, se nós temos os dons, temos discernimento de espírito, algo também vai testificar quando for algo realmente do espírito. E algo não vai testificar quando não for do Espírito. Né? Então, se nós somos cheios do Espírito, a gente vai saber reconhecer outra que seja. Porque, né, o Espírito testifica em nosso espírito. Amém? Então, vamos continuar. Pode passar. Isso. Aí, o grande detalhe que eu quero chamar a atenção agora para os irmãos. Houve sinais. E esses sinais serviram para atrair a atenção do povo. Nesse parte aqui de Atos que nós lemos, olha, primeiro, o que aconteceu? Dia de Pentecostes,
né? Línguas como de fogo, né? Todo aquele rebuliço que os irmãos sabem, né? Veio do céu um som, vem, como, né? Vem do céu, né? O som como de um vento impetuoso, todos passaram a falar em línguas, né? Então houve ali algo, um sinal grande ali que chamou a atenção do povo. E o que aconteceu? Pedro se levantou e pregou. Aqui, Pedro e João vão ao templo para orar, há uma cura extraordinária ali, e o povo veio para ver, ficou perplexo, né, olhando o que aconteceu, esse homem aleijado a gente conhece. E aí, o que houve? Pedro se levantou e pregou. O sinal, o milagre, por si só não vale muita coisa, mas ele é algo para chamar a atenção das pessoas para o quê? Para a mensagem do Evangelho. É essa que salva, é essa que vai tirar o pecador da sua situação de perdido e levá-lo à eternidade. Então, se não tiver a pregação do genuíno Evangelho, tudo é em vão. Então, quem salvou aquele povo? Quem levou, no primeiro caso, 3.000 pessoas a serem salvos? No segundo, mais 2.000, né? Que lá fala que subiu a 5.000 números, né, de convertidos. A pregação do Evangelho. Amém? Então, a mensagem, ela precisa estar para que haja salvação. Para que haja salvação, a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Amém? E é interessante que ali, depois do Pentecoste, né, eu vou até ler aqui, Atos, capítulo 2, diz assim, ó. Deixa eu só encontrar aqui. O ventilador está me atrapalhando. Olha só. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortando-os, dizendo, salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí no final do capítulo diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Quem acrescenta é o Senhor. Aí o que nós temos? Às vezes nós temos aquela velha, que nem eu já disse, a separação aí, né? Essa palavra não saiu ainda. Olha só. Então nós separamos os que oram dos que leem a palavra, dos que têm alegria, dos que são reverentes, né? Faz essa separação e nós separamos qualidade de números, de quantidade. Mas, irmãos, eu digo, se tem uma igreja de qualidade, o que é uma igreja de qualidade? Uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Seria isso, uma igreja em que o padrão dos irmãos são o quê? São a imagem de Cristo, que expressam o caráter de Cristo. Se uma igreja dessa, o que vai acontecer naturalmente? Ela vai impactar a vida de pessoas. Elas vão tocar pessoas. E pessoas vão enxergar essa vida e vão se converter. E o que vai haver? Vai naturalmente crescer, não tem como. Se temos qualidades, vamos crescer. Não existe isso, somos poucos, mas somos bons, né? Não, se fosse bom, não seríamos tão pouco. Então, nós precisamos o quê? Se temos uma vida, né, cheia do Espírito Santo, pessoas vão ser tocadas por essa vida. Então, o que acontece? Por um lado, número não testifica que o Senhor está operando. Por outro lado, se o Senhor está operando, vai haver acréscimo. Por que eu falo isso? Porque existe o crescimento também pelo fermento. Tá? O fermento também faz crescer. Então, não necessariamente uma obra grande seja uma obra que esteja debaixo da bênção do Senhor. Por outro lado, se nós temos o Espírito Santo, nós vamos tocar vidas. Então, nós não temos que ter nenhuma numerolatria, como é? Eu vou ler aqui, ó. Nem idolatrar os números, vou falar de jeito mais simples, que minha língua sempre enrola. Então, não temos que ter idolatria aos números,
e nem fobia aos números, nem medo dos números, né? Existem situações e situações. Existe, claro, situações que a igreja está inserida num contexto tão caído que ela pode viver, né, em plenitude ali e mesmo assim não vê um grande acréscimo por causa da situação. A gente vê muitos cenários no Antigo Testamento disso, né, de profetas que se levantaram em nome de Deus, ungido pelo Senhor, e não houve resposta do povo. Mas o natural, o normal, é que uma vida cheia do Espírito Santo toque outras vidas. Isso é o normal. Então, pode ter exceções em que uma igreja seja fiel, cheia do Espírito Santo, e não haja um crescimento? Pode. Assim como pode ter uma igreja que cresce muito e não ter realmente ali a unção do Espírito Santo ali. Pode ser um crescimento por fermento. E o que tem de fermento hoje é muito. Fermentos tem demais. Amém? Então, existem casos e casos. Amém? Pode passar, pastor Fran. Então, olha só. A pregação é fundamental no ganhar as pessoas no Evangelho. Amém? E a pregação de Pedro ali, né, ela foi oportunizada pelo sinal. Ou seja, o sinal ajudou a ajuntar, a ganhar os ouvidos das pessoas. Mas o que salvou foi a mensagem. Assim como nós fazemos um projeto do futebol para ganhar os ouvidos. Mas o que vai ganhar o coração daqueles jovens é a pregação do Evangelho. Assim como nós fazemos várias coisas, né? Brincadeiras ali para as crianças, para juntar, mas o que vai ganhar elas é a pregação do Evangelho. Então, nada tira esse lugar do Evangelho ser pregado. Amém? Nem mesmo um milagre. Agora, o milagre, ele é um testemunho. É um testemunho de que Deus está ali. Né? O maior testemunho da igreja diante dos ímpios é quando um aleijado é curado, quando um bêbado é tornado sóbrio, né? Quando uma prostituta se torna uma boa dona de casa, uma mãe de filhos, né? Quando um avarento, né, alguém desonesto se torna alguém fiel, honesto. Esse é o grande testemunho da igreja, é isso. É quando a pessoa que era entregue às drogas é liberta. Esse é o grande testemunho da igreja. É isso que chama a atenção do mundo para que ouçam o Evangelho. E aí sim eles vão perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? Amém? Olha só, então a pregação é fundamental. 2.000 pessoas aceitaram a palavra de Pedro naquele dia. E o crescimento está diretamente ligado à pregação. E o grande detalhe, foi uma pregação cristocêntrica. Pedro disse assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós fizemos esse milagre. E isso foi feito pela fé no nome de Jesus Cristo. Ele tirou os olhos do povo que estava neles e jogou os olhos do povo para Cristo. E aí é uma das grandes coisas que a gente faz o teste quando se há um milagre realmente pelo Senhor. Será que aquele pregador que está operando milagres, ele está jogando, né, o olhar do povo para ele ou está jogando o olhar do povo para o Senhor? Né? Está querendo se tornar cada vez mais importante ou está levando as pessoas a olharem para Cristo? Amém? Então, diante do sinal, nós temos um público atônito, né? Perplexo. O que aconteceu? E aí, a grande pregação é o quê? Primeiro, Pedro fez uma acusação, né? Vocês escolheram um assassino no lugar do autor da vida.
Vocês mataram o autor da vida. Olha só. Vocês são culpados. Vocês são dignos de morte. Vocês são pecadores. Então, a boa nova, ela é precedida por uma notícia não tão boa assim. Pelo confronto. Aí sim, depois disso, de levar as pessoas a enxergarem a posição delas, aí ele anuncia a boa notícia, né? Vou até ler aqui, ó. Diz assim, capítulo 3, versículo 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fossem solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Mais adiante ele diz assim, aí ele dá uma amenizada depois, né? Agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Portanto, arrependam-se e se convertam. Então, o evangelho passa por aí. O confronto, abrir. O grande desafio da gente é conseguir. Claro que isso tem que ser obra, né, do Espírito Santo, usando as nossas palavras para conseguir com que os olhos espirituais da pessoa sejam abertos para ela enxergar a posição que ela está, quão perdida ela é. E então anunciar a solução. Amém? Eu já vi pessoas que dizem assim, para quê? Eu não preciso de igreja, não preciso dessas coisas, não, eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, não mato. Ela não enxergou a posição dela, a situação dela. Amém? E aí, Pedro, o que ele faz? Ele usa as escrituras, ele diz, olha, isso tudo estava profetizado. Esse é aquele profeta que Moisés falou que viria. Então, toda a pregação embasada o quê? Nas escrituras. Amém? Amém, irmãos? Nosso tempo já deu. Algum irmão quer acrescentar algo? Ou fazer alguma pergunta? Não? Fale agora, né? Ou não cale-se para sempre, tá? Amém? Amém. Então vamos orar então. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, por esses momentos. Senhor, de tocar na tua palavra, Senhor, na tua santa palavra, Senhor. Tu possa, Senhor, fazer, Senhor, com essas palavras, Senhor, ó Senhor, que estão registradas aqui, Senhor, também sejam registradas no nosso coração e produza algo, Senhor, de eterno, Senhor, nas nossas vidas. Algo, Senhor, para nos moldar, para, Senhor, moldar o nosso caráter, a nossa vida, para querer ser, Senhor, cada vez mais parecido contigo, Senhor, e para acender, Senhor, a chama no nosso coração, para que como igreja, Senhor, possamos ser a igreja cheia do Teu Espírito Santo, igreja que ora, Senhor, e que vê os Teus sinais, Senhor, e que vê pessoas se convertendo, e que toque vida, Senhor. Acende, Senhor, a chama, cada vez mais, Senhor, no nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus.